sou a professora Leila, ministra da disciplina de Fitopatologia Geral na UFSJ, Campus Sete Lagoas. Iremos dar continuidade sobre as noções básicas sobre os fungos fitopatogênicos. Nesse vídeo, iremos falar sobre os aspectos da fase reprodutiva destes fungos. O que seria a fase reprodutiva? Como já falamos, a unidade básica são os esporos. Os esporos dos fungos, eles podem ser uni- ou multicelulares, eles são constituídos por poucas células também. E o que destaca é a origem desses esporos. Eles podem ser de forma assexuada, sexuada e parasexuada. O que seria um esporo assexuado? Ele é semelhante ao crescimento de plantas através de ramos. Por quê? Num esporo assexuado, ele tem a mesma carga genética do fungo que o originou. Já um esporo sexuado ou parasexuado, ele tem a partir de uma troca de material genético, através da fertilização. Então, geralmente, esses esporos têm cargas genéticas distintas, né, que seria uma mistura dos genes do fungo que originou. E nós vamos estudar isso. O que a gente mostra em destaque? Porque fungos são seres muito complexos. Eles têm fases que a gente chama de assexuada, que são mitoses sucessivas, e fases sexuadas, que são a partir de meioses, né, trocas de material genéticos que acontecem, e nós vamos discorrer sobre isso nesse vídeo. O que seria essa fase sexuada e a fase assexuada? Tem nomes, são colocados nomes. A fase mais difícil de acontecer no fungo é a fase sexuada. Como nós estamos vendo aqui no esquema, a parte à nossa direita, nesse esquema. O que? A partir de um micélio de crescimento, se dá a diferenciação, né, através de troca de material genético, a reprodução sexuada. Esses esporos sexuados, eles têm eles só acontecem quando, por exemplo, o fungo sente que ele está sendo ameaçado na sua sobrevivência. E ele tem que garantir variabilidade. Por exemplo, falta de planta, ou o clima está muito desfavorável. Então, essa fase é uma fase mais difícil de acontecer na natureza. Ela é considerada também, chamada de fase perfeita, que seria uma fase completa, né? Ou também denominada de fase teleomórfica, que está relacionado ao esporo teleósporo de ferrugens. Aí originou esse nome, teleomórfico. Mas vamos lá. Então, a fase sexuada, ela só acontece num fungo quando ele tem a sua sobrevivência. Ele precisa garantir a sua sobrevivência, que ele se sente ameaçado. E para isso, para garantir uma sobrevivência, ele tem que aumentar a sua variabilidade genética. Então, o nome dessa fase é chamada fase teleomórfica. Essa fase à nossa esquerda, no desenho aqui, é a fase que a gente chama de fase imperfeita, ou chamada também de fase anamórfica, que tem a ver com o tipo do fungo que é anamórfico. Então, essa reprodução assexuada é o que mais acontece na natureza, porque os esporos, eles produzem uma quantidade muito grande, se reproduzem rápido, e eles são clones. O que seria isso? A mesma carga genética do fungo que originou. Então, é uma fase chamada anamórfica ou imperfeita. É a mais comum que a gente vê na natureza acontecendo. Então, a fase teleomórfica e a fase anamórfica, elas são correspondentes ao mesmo fungo, só que são fases distintas. O que seria a fase sexuada de um fungo? É constituída de três fases distintas: plasmogamia, cariogamia e meiose. Dois esporos móveis distintos, eles se unem. A primeira fase, que seria a plasmogamia, seria a fusão do protoplasma de duas células N mais N. Então, uma célula de um fungo, ela é N, ela é haploide. Quando ela se junta, ela pega a carga genética de uma hifa com a outra. Então, fica N mais N. Isso seria a primeira fase
sexuada. Depois se dá a cariogamia, onde esses núcleos se fundem. Então, dessa condição de dois núcleos haploides N, que são compatíveis, eles se juntam, se tornando diploide, 2N. E há uma divisão reducional por meiose, porque tem que voltar para a condição haploide. Então, acontece, então esse núcleo diploide ele sofre uma divisão reducional para formar dois núcleos haploides. Então, uma fase sexuada, ela se dá nesses três níveis aí. Como a gente vê aqui, ó, um núcleo haploide, N, se junta com outro núcleo haploide, na primeira fase da plasmogamia, é a que a gente chama de fase dicariótica, onde os dois núcleos estão ali difusos, né, dentro da célula. Depois tem a cariogamia, que seria a junção desses dois núcleos, e a meiose, que é, no caso, uma divisão reducional com a mistura dos genes desses dois esporos que originou ali anteriormente. Então, numa fase sexuada, os núcleos são compatíveis, eles se juntam, seguido de meiose e mitose, para aumentar, no caso, a multiplicação posterior. Então, os órgãos sexuais do fungo são chamados de gametângios. O gametângio feminino é o ogônio, como a gente está vendo aqui, ou chamado de ascogônio. E o masculino é denominado anterídeo, né? Na fase sexuada, esses gametângios, quando eles acontecem no mesmo talo, quer dizer, na mesma hifa, ele é chamado de homotálico, ou também chamado de hermafrodita. Quando esses talos se dão em sexos diferentes, agregados, é chamados de heterotálicos ou dioicos. A maioria dos fungos é chamado de eucárpico. O que seria o eucárpico? Apenas uma parte desse talo transforma-se em estrutura reprodutiva. Não é o próprio fungo no todo que se torna. Aqueles fungos mais primitivos, eles são chamados de holocárpicos, onde todo o talo transforma-se em uma célula reprodutiva, holocárpico. E afinal, o que seria a parassexualidade? É mais rara. Então, no caso, na parassexualidade, as duas hifas geneticamente diferentes se juntam, formando o que a gente chama de heterocário. E os dois núcleos geneticamente diferentes ficam ali na mesma célula. Então, esta heterocariofase termina quando há a união originando hifas diploides. No caso da fase sexuada, são hifas geneticamente compatíveis. Aqui são totalmente diferentes. Então, a dicariofase, né, quando se juntam na parassexualidade, se mantém nesse nível aqui diferente. Não acontece posteriormente a redução na meiose. Esses são, no caso, mais raro de acontecer nos fungos. E a assexuada, que é a mais frequente, principalmente em ambientes tropicais? Somente ocorre em mitoses sucessivas, porque o esporo produzido ele é um clone da carga genética do fungo que originou. Não ocorre fusão de núcleos. Então, os esporos assexuais, eles são representados de acordo com o grupo taxonômico em nomes diferentes. Por exemplo, chamados de conídeos ou conidiósporos, zoósporos, uredósporos e outros. Então, nós vamos continuar estudando essas estruturas, principalmente quando a gente for observar na questão do aspecto taxonômico. Então, ressaltando, esporos assexuados são os mais frequentes em que a gente vai observar quando a gente for coletar, por exemplo, uma amostra para diagnose em laboratório. Esporos assexuais podem ser tanto zoósporos, podem estar dentro de vesículas, podem estar dentro de estruturas soltas, então são de formatos bem distintos. Vamos discorrer agora
sobre os tipos de fungos diferentes que podem dar nomes diferentes para esses esporos, tanto na fase assexuada como sexuada. Nós trouxemos essa apresentação aqui, esse slide, mas nós vamos discorrer em mais detalhes no outro bloco de vídeos que vamos estudar sobre taxonomia. Então, vamos colocar aqui, eu achei interessante esse esquema, que ele mostra da evolução, né? Os protistas que agora eles estão em outro grupo, né, separados, eles tinham esporos flagelados. Então, os primeiros fungos que foram, né, evolutivamente, produzem esporos flagelados, mas nós vamos estudar que são esporos com zoósporos, né, que no caso os esporos flagelados são zoósporos, eles têm 2 flagelos quando são fungos verdadeiros. Os zigomicetos, esporos sem flagelos, no grupo dos zigomicetos, mas já começam a estar dentro, terem hifas e vesículas. Os ascomicetos e basidiomicetos, os esporos não têm flagelos, mas aqui nesse grupo eles produzem estruturas que caracterizam o grupo, que são ascas, no caso das ascomicetos, e basídios, os basidiomicetos. E o que ressalta aqui na evolução é que esses 2 grandes grupos são mais evoluídos, eles produzem corpos de frutificação. Mas vamos nos ater agora mais sobre o nome desses esporos de acordo com esses grupos taxonômicos. Então, os esporos assexuais, como já falamos, eles podem ter nomes diferentes. O mais comum são os conídeos, e esses conídeos eles podem estar dentro de estruturas como aqui, né, essa estrutura globosa, que é o picnídeo, ou nessa estrutura que são os acervos, que são rompimentos do tecido, são estruturas. Ou eles podem estar livres aqui, né, formando tamanhos diferentes, cores diferentes, né, isso é muito importante aí. Então, os esporos assexuais mais comuns são os conídeos. Então, esses esporos, geralmente, eles são produzidos a partir de hifas que se diferenciam. E essas hifas que diferenciam para originar os esporos, chamados de esporóforos, né? Esporóforos. Quando esse esporo é chamado de conídeo, então esse esporóforo é também chamado de conidióforo. Como nós estamos vendo aqui, ó. O conídeo aqui são esses esporos em cadeia e o conidióforo ou esporóforo é esse prolongamento aqui dessa hifa, né? Aqui a gente está vendo um esquema que esses conidióforos, às vezes, eles podem estar juntos dentro de uma estrutura, né? Mas o que a gente quer ressaltar é que o esporo é essa unidade. Como é esporo assexuado, ele tem o nome de conídeo, de maneira geral. E quando a hifa que originou ele chama esporóforo, ou também chamado conidióforo. Um outro tipo de esporo assexuado são os zoósporos, que têm flagelos, né? Qual é? Zoo é animal. Então, é um esporo animal. Por quê? Pelo hábito de ter flagelo, eles nadam, como a gente está vendo aqui. Um outro tipo de esporo, ele pode não ter flagelo e ser produzido, por exemplo, nessas vesículas, que a gente chama de esporanjo. Como é um esporanjo, a vesícula, esse esporo sem flagelo é chamado de esporangiósporo, né? E é geralmente ligado ao grupo dos zigomicetos, que a gente vai estudar posteriormente quando formos falar sobre taxonomia. Uma outra estrutura interessante observar é chamado fiálide. O que seria fiálide? Seria uma estrutura que os esporos brotam aqui do conidióforo em cadeia, né? Essa é uma estrutura interessante. Ou mesmo vesículas, né? Então, a gente está vendo aqui as fiálides, a partir dessa vesícula, estariam dando essa ideia aqui, que é um fungo que a gente vai estudar em ensino laboratório, principalmente o Aspergillus. Então, a fiálide é uma pequena hifa
que produz um esporo endógeno em cadeia. Endógeno por quê? Porque ele vem de dentro aqui desse conidióforo, ou também chamado de esporóforo. É importante também perceber que esporos assexuados, eles não ficam às vezes só livres, eles podem estar dentro de estruturas. No caso aqui, de um corpo que a gente chama de corpo de frutificação. A gente está vendo aqui um picnídeo, que é esse conidiomata. Mata tem a ver com corpo, né? Conidiomata é o corpo que abriga os conídeos, os esporos assexuais. Então, aqui um exemplo de uma doença, que é a Grignardia, causada pela Grignardia stricapa, que é a pinta preta dos citros, onde a gente está vendo o estroma, né, nessa superfície do fruto de laranja, dos citros, e se a gente fizer um corte histológico longitudinal, fino, ao microscópio, a gente consegue ver o picnídeo, que é, no caso, essa conidiomata, esse corpo, e dentro os conídeos e os conidióforos bem pequenininhos aqui. Os esporos podem ter nomes diferentes também na sua fase dita sexuada. E esse nome, ele vai estar bem relacionado ao grupo taxonômico que é distinto. Vamos lembrar que fungos são de uma biodiversidade enorme, grandes, e esses táxons, né, esses grupos taxonômicos, auxiliam também não só no estudo, mas também nas medidas de controle que a gente vai estudar posteriormente na disciplina de fitopatologia, aí também na fitopatologia geral e aplicada. Então vamos lá. Se um ascomiceto, a unidade de uma ascomiceta é uma asca, igual nós estamos vendo aqui nesse desenho aqui, uma asca. Então, os esporos sexuados produzidos dentro de uma asca, de um ascomiceto, é denominado de ascósporo ou ascosporos. Já de um basidiomiceto, é produzido numa basídia, nesse aspecto aqui. Então, os esporos produzidos numa basídia é chamado de basidiósporos. Então, esse termo final poro remete a esporo. Então, basidiomicota, o esporo sexuado é chamado de basidiósporos. De um zigomicota, o esporo sexuado, esse parece um muricinho, é chamado de zigósporo. E de um homicota, o esporo sexuado é chamado de oósporo. Então, esses esporos sexuados, eles vão mudando de acordo com o táxon que esse fungo está classificado. O zigomicota, ele pode ter esporos assexuais de um nome e sexuais de outro nome. Como a gente viu, o esporo sexual é chamado de zigósporo. Aqui está mostrando o esquema como é produzido um zigósporo, né? Então, esse é um esporo sexual de um zigomicota. Desse lado aqui é dos esporos assexuais desse filo zigomicota. Esse grupo produz esporângios, que são essas vesículas. Dentro desse esporângio, produz os esporos assexuados. Como eles não têm mais o flagelo, evolutivamente perderam o flagelo, esse esporo ele pode ser chamado de aplanósporo, a negação. Planósporo seria negação de ter flagelo. Então, ele é denominado aplanósporo. Ou também pode ser chamado de esporangiósporo, porque é produzido dentro dessa vesícula chamada de esporângio. A hifa que origina esse esporângio é chamado de esporangióforo. Tipo, nós vimos conidióforo, né, que origina o conídeo, aqui é o esporangióforo. Esses detalhes de formato, né, do aspecto até da cor, se tem divisão, né, isso vai ser muito importante na descrição, né, da identificação de um fungo. Tem fungos mais evoluídos, no caso dos basidiomicetos, ou basidiomicota e os ascomicetos, eles produzem corpos de frutificação.
Então, assim como nós vimos que o esporo pode ter um nome relacionado àquele grupo, o corpo de frutificação também, de forma generalizada, vai ter o nome do grupo. Então, aqui é um ascomiceto, que produz a asca, o esporo dentro é um ascosporo, né, produzido dentro de uma asca. Então, como é um corpo de frutificação, ele vai chamar de ascocarpo. Nós vamos ver no próximo slide. Ascocarpo. Esse corpo ele vai abrigar as ascas contendo os ascósporos. Já os basidiomicetos produzem basídias, que é essa estrutura aqui. O esporo sexuado é chamado de basidiósporo, como nós já vimos. O corpo de frutificação, de nome geral, que vai abrigar essa basídia, o basidiósporo, é chamado de basidiocarpo. Então, vamos ver como que é isso. Aqui um ascomiceto, como nós já vimos, a asca com ascósporo, e aqui são corpos, ascocarpos distintos. Esse está em forma, por exemplo, de uma tacinha, que a gente chama de apotécio. Esse é em forma de uma bola, aqui são as ascas com os ascósporos aqui dentro. É um cleistotécio. Aqui em forma de uma pera, vocês estão vendo uma pera, é o ascocarpo, que aqui dentro tem as ascas com os ascósporos, chamado de peritécio, e nesse aqui, como é dentro do tecido, é chamado de ascostroma. Então, os ascocarpos, eles podem ter nomes distintos de acordo com o formato dele, mas o nome generalizado para esse grupo de ascomiceto desses corpos de frutificação é chamado de ascocarpos. Já os basidiomicetos, os corpos de frutificação chamados de basidiocarpos. E tem os nomes comuns, como os cogumelos, por exemplo, né? Então, é desse grupo aí dos basidiomicetos. Aqui, aspectos gerais de um ascomiceto, aqui uma asca, com ascósporos, nu. Aqui os corpos de frutificação, aqui em forma de bola cleistotécio, aqui em forma de pera, peritécio, em forma de tacinha, o apotécio, ou essas ascas, elas podem vir, que a gente chama de ascas nuas, né? Ascas soltas. Então, o grupo dos ascomicotas são a grande maioria dos fungos fitopatogênicos que a gente conhece, né? Então, na fase sexuada, eles podem ter, e isso vai ajudar na classificação deles, um corpo de frutificação distinto, né? E no caso, a presença das ascas, se elas vão ter algum ornamento ou não, isso ajuda na classificação taxonômica. Já os basidiomicota, que é do grupo dos cogumelos, né? As basídias podem ter desse formato ou mesmo desse, pode ter os basidiósporos. E esse grupo é importante, por exemplo, as ferrugens, os carvões estão dentro desse grupo. Nós vamos estudar que esse grupo ele tem esse esporo sexuado, que pode estar dentro desses corpos de frutificação, que são os basidiocarpos, mas eles podem ter esporos sexuados distintos, de nomes distintos. Eles podem ter, às vezes, 4 tipos de esporos assexuais e um sexual. Então, é um grupo muito complexo, é o mais evoluído desse grupo aí dos fungos. Espero que vocês tenham gostado de estudar sobre fungos, essa biodiversidade fantástica, não só pelo lado das doenças de plantas, mas os aspectos também sobre controle biológico, sobre reciclagem de material orgânico, sobre várias coisas. Essa aula foi preparada com muito cuidado, a partir de base de dados de livros clássicos, como o Manual de Fitopatologia, volume 1, tanto a edição mais antiga, que a biblioteca tem, a mais recente, que agora é de 2018, que eu mesmo tenho, que a biblioteca está em fase de compra. O Agros, Plant Pathology, que é um livro clássico na fitopatologia a nível mundial, e vários sites especializados, como da Sociedade Brasileira de Fitopatologia, a Suma Fitopatológica, que é ligada ao Grupo Paulista, American Phytopathology Society, que é a APS, que é uma sociedade, e outros diversos. Espero que vocês estejam gostando e eu aguardo vocês nas próximas aulas, no vídeo, que iremos discorrer sobre a questão da taxonomia e da classificação dos fungos fitopatogênicos.
Muito obrigada pela atenção.